Irmãos, nós queremos pensar sobre nossa confiança em Deus, partindo do texto sagrado deste salmo, salmo de número 20. Esse salmo, meus irmãos, foi escrito por Davi, é um salmo real, era utilizado em favor do rei. Como os irmãos sabem, os salmos eram cantados. O livro dos Salmos é o inário do povo israelita. Esse salmo ele era cantado pelo povo sempre que o rei iria sair liderando o seu exército em campanhas militares. Então o povo se reunia na véspera da saída do rei. O povo se reunia para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus em favor do rei. E esse salmo ele era cantado, ele era utilizado nesses momentos. A lei de Moisés determinava que antes de um exército sair para a batalha, antes do povo, do exército de Deus sair para guerrear, o exército deveria se reunir, os oficiais, os soldados deveriam congregar-se para prestar um culto ao Senhor. Era nessa ocasião que esse salmo era cantado. O povo orava pelo rei, cantava as vitórias do rei. O povo vivenciava essa vida militar da nação. Por sua vez, meus irmãos, o próprio rei demonstra a sua plena confiança no livramento de Deus quando ele enfrentava seus inimigos. E é interessante observar que naqueles dias o povo de Israel, os exércitos de Israel, eles não tinham o poderio militar, o aparato militar que outras nações possuíam. E eles então confiavam unicamente em Deus para obter a vitória. Esse salmo termina num clamor a Deus para dar a vitória ao rei. E na verdade, amados, nessas batalhas o que estava em jogo não era apenas o rei e o seu exército, era sobretudo a glória de Deus. Nós vamos encontrar muitas vezes nos Salmos Deus sendo retratado como o Senhor dos exércitos. E naquele contexto, naquele tempo, naquele período ali, quando o exército vencia numa batalha, acreditava-se que a vitória era dos deuses ou do Deus daquele exército. Quando um povo saía vitorioso numa batalha, entendia-se que era o Deus daquele povo que foi vitorioso, que saiu vitorioso. Portanto, por exemplo, quando os exércitos do Senhor lutavam contra os povos de outros deuses, povos que serviam, por exemplo, a Dagon, como os filisteus. Então, quando o exército de Israel lutava contra os filisteus, no entendimento do povo, era uma luta entre Deus e Dagon. Então, se os filisteus venciam, Dagon saiu vitorioso. Se Israel vencia, Deus saiu vitorioso. Quando o povo cantava e clamava a Deus pela vitória do seu rei e do seu exército, eles estavam, na verdade, clamando a Deus pela vitória de Deus. Essa era a compreensão ali naquele tempo. Israel, o povo da aliança, então clama a Deus, presta o seu culto a Deus, e observe que eles não estão clamando a um ídolo, a um Deus pagão, a um Deus qualquer, mas eles estão clamando ao Deus criador de todas as coisas, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus que não somente pode todas as coisas, mas o Deus que governa todas as coisas, que criou todas as coisas, que preparou todas as coisas e que cuida do seu povo. Por isso, irmãos, há necessidade de confiarmos no nosso Deus. Esse Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus do povo da aliança, é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso Deus.
E meus amados irmãos, observe que o povo começa dizendo: o Senhor te responda no dia da tribulação. O povo estava pensando no rei, estava pensando na batalha, pensando na guerra, na luta que o rei iria enfrentar ali. Mas observe, irmãos, nós precisamos tirar lições para nós aqui. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos um exército no sentido literal da palavra. Nós não vamos pegar em armas e sair para lutar contra um exército inimigo. Porém, meus irmãos, nós estamos vivendo numa guerra, numa luta diária, uma batalha. A palavra de Deus nos ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nós vivemos uma luta. O apóstolo Paulo diz que nós militamos contra a carne, e o Espírito que está em nós, ele milita contra a carne. É uma guerra. A ideia aqui é exatamente de uma guerra, uma batalha. Quando Paulo usa essa linguagem, nós militamos, ou o Espírito milita, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Isso é a linguagem militar. A palavra milita é guerra. Nós vivemos numa guerra. Somos o povo de Deus, mas nós precisamos entender que nós não somos imunes às dificuldades e aos problemas. O dia da angústia, ele chega para todos nós. O dia da angústia é a herança dos filhos de Adão, é o que nós vamos encontrar. Nós não somos poupados do dia da tribulação. Ele vai chegar, ele vai acontecer. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no verso 13, ele nos orienta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para podermos ficar firmes no dia mau. No dia mau, para podermos resistir. Então, irmãos, do mesmo modo que aquele povo saía para travar as suas guerras, nós também travamos as nossas guerras. Nós não precisamos fazer inimigos, porque os inimigos de Deus, eles são nossos inimigos. E o pior de todos eles, o inimigo das nossas almas, a Bíblia nos diz que ele está em todo o tempo nos rodeando e rugindo, buscando alguém para tragar. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer essa oração: o Senhor te responda no dia da tribulação. Observe que ele continua dizendo: o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O Deus de Jacó é o Deus da aliança, aquele que estende o seu braço forte para dar a vitória ao seu povo. Independente, meus amados irmãos, das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas fraquezas, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. O nome do Senhor é a defesa mais poderosa que nós temos. Mais poderosa do que os carros, do que os cavalos, do que as armas de guerra. O nome do Senhor, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E ele diz mais no verso 2: do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Observe, meus irmãos, Sião, o lugar da morada de Deus, o monte Sião, onde está situada a cidade de Jerusalém, onde estava situado ali o templo do Senhor, o tabernáculo de Deus, onde ali estava a arca da aliança, ali representando Deus. A arca da aliança era a presença de Deus. Observe que o salmista diz: ele te envie segurança, ele te envie socorro. A glória de Deus se manifestava ali naquele santuário, ali naquele propiciatório, onde a presença de Deus era manifesta e visível perante o povo. A maior segurança para o povo era a presença de Deus manifesta ali no seu santuário. Você deve estar lembrado quando o povo perdeu a arca. A arca foi levada pelos filisteus. Está registrado lá em 1 Samuel 4, capítulo 4. Observe, se você quiser acompanhar na sua Bíblia.
1 Samuel capítulo 4, tem uma palavra muito enigmática, muito emblemática aqui. Veja, meus amados irmãos, no capítulo 4, vai nos dizer que os filhos de Eli, eles levaram a arca de Deus para a batalha, quando não deveriam ter feito isso. Eles eram ímpios, os filhos de Eli eram desobedientes, e levaram então a arca. Nos diz o texto que eles foram vencidos, a arca foi tomada, os filhos de Eli foram mortos, e chegou a notícia para Eli, a esposa de um dos filhos de Eli estava dando à luz. Diz o texto que quando Eli recebeu a notícia, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a mulher de um dos filhos de Eli estava ali dando à luz. Observe o verso 21. Quando o menino nasceu, diz que ela chamou o menino Icabô. Isso tem um significado, essa palavra. Algumas traduções trazem Icabode ou Icabô. São duas formas do nome. E ela explica por que foi. Observe no verso 21. Foi-se a glória de Israel. Por que ela disse isso? Observe que o próprio texto explica. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, verso 21. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Com aquela tomada da arca de Deus, meus amados irmãos, o que representava era a saída da presença de Deus no meio do seu povo. Observe, amados irmãos, que o povo de Deus, ele só é forte se ele tem a presença de Deus. O povo nunca será tão fraco como quando Deus está ausente. Por isso que o salmista diz: do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se, verso 3, de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Ele está falando aqui de Deus, que Deus se lembre. Observe, irmãos, Deus é a fortaleza do seu povo, do início ao fim. Observe que o salmista ele começa falando em Deus. O Senhor te responda, o nome do Deus de Jacó te leva em segurança. Do seu santuário o Senhor te sustenta, Ele te sustenha. Que o Senhor se lembre de todas as tuas ofertas de manjares. Observe, irmãos, Deus está presente em cada versículo desse salmo. Enquanto Deus estiver conosco, nós prevaleceremos. Enquanto o Senhor estiver conosco, nós seremos fortes. Mas se Deus não estiver conosco, a única coisa que nós temos a dizer é repetir as palavras daquela mulher quando deu à luz o seu filho: Icabode, ou Icabô, foi-se a glória. O Senhor nos deixou. Por que o Senhor deixou aquele povo? Porque aquele povo tinha deixado o Senhor. Na verdade, irmãos, Deus não nos deixa, nós é que viramos as costas para Ele. Então observe, amados irmãos, que no verso 4 ele diz: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Quem? Deus. Deus está presente também aqui nesse versículo 4. Ele está orando para que Deus conceda ao rei segundo o seu coração, segundo os seus desígnios. Observe que até aqui, meus irmãos, é o povo de Deus clamando a Deus em favor do rei. Observe que aqui o povo está buscando a vontade de Deus, para que o rei saia vitorioso. O povo ora para que Deus abençoe seus planos, para que em suas
guerras, em suas campanhas militares, o rei saia vitorioso, porque isto aponta para a vitória de Deus. Agora veja, irmãos, que esse povo é um povo que celebra a Deus, é um povo que luta suas guerras, suas batalhas, mas é um povo que celebra a Deus. Versículo 5: celebraremos com júbilo a tua vitória. O louvor não é consequência da vitória, não deve ser somente depois da vitória. O louvor ele deve estar presente mesmo antes. Observe que quando era que o povo cantava esse salmo? Era antes ou depois da batalha? Era antes. Antes do rei sair para a batalha. E o povo já estava celebrando a vitória. Porque o povo tinha verdadeira confiança. Irmãos, nós não devemos esperar para louvar a Deus somente quando estivermos alegres. Entendamos isso. Há momentos na nossa vida que nós vamos passar por dificuldades e enfrentar muitas tribulações, mas também nesses momentos eu e você devemos louvar ao Senhor. Como diz o cântico, não olho as circunstâncias. O que é que eu olho? O seu amor. Nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O povo deve louvar a Deus mesmo antes da vitória. Observe aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Tem uma passagem bem interessante aí. 2 Crônicas, capítulo 20. Se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos ler toda a passagem, mas precisamos aproveitar o tempo. Observe, irmãos, o rei Josafá, ele sai para guerrear contra Moabe e Amon, e o exército que o rei Josafá iria enfrentar era enorme. Não havia a mínima possibilidade, humanamente falando, de Josafá enfrentar aquele exército e sair vitorioso. Veja qual é a atitude do povo. Verso 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Não havia possibilidade do exército de Israel derrotar aquele exército inimigo, porque era muito grande, muito numeroso. Deus orientou e disse: manda o povo cantar na frente do exército. Colocaram os cantores, colocaram ali para cantar. Eles saíram cantando, como diz aqui o texto, e diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles saíram louvando na frente do exército, e o texto diz que quando o povo começou a cantar, Deus armou emboscadas para os inimigos, e eles mesmos mataram uns aos outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele povo aprendeu, e eu e você precisamos aprender, que é Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem guerreia pelo seu povo. A Bíblia diz que é inútil acordar cedo, dormir tarde, granjear o pão penosamente, no sentido de que nós não podemos, como Jesus disse, né? Não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Nós não podemos mudar aquilo que já está feito e mudar os desígnios de Deus. O que eu e você precisamos, irmãos, é confiar em Deus, porque Ele luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Então Ele diz: satisfaça o Senhor todos os teus votos. Por quê?
Antes disso, ainda no versículo 5, vamos ler o versículo 5 de novo. Celebremos com júbilo a tua vitória, ou celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. O povo celebra a Deus hasteando pendões. Aqui é uma linguagem figurada, é a ideia de hastear bandeiras para celebrar uma vitória. Agora, irmãos, no verso 6, dos versos 6 a 8, nós chegamos aqui na confiança, a confiança na vitória. Nessa passagem agora, irmãos, dos versos 6 a 8, não é mais o povo que está falando. Do verso 1 até o verso 5, é o povo falando em favor do rei. No verso 6 até o 8, é o rei respondendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Observe, meus amados irmãos, que os sacrifícios foram oferecidos, a oração foi feita diante de Deus, e a fé toma conta do rei como um fato consumado. Ele ainda ia sair para a batalha, mas ele já saía vitorioso, sabendo e confiando na vitória, porque ele sabia e confiava em Deus. Irmãos, eu não estou pregando aqui no sentido de que Deus, Ele vai dar tudo o que a gente quer e satisfazer todos os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos caprichos, da nossa forma, do nosso jeito. Isso aqui tem uma aplicação muito além do material. Aqui, meus irmãos, é uma aplicação espiritual e eterna. Nós já somos mais do que vencedores. O povo de Deus é vitorioso. O povo de Deus está lutando uma batalha que já foi vencida. Nós não estamos aqui, meus irmãos, lutando, tentando e nos esforçando para ver se no final a gente chega lá. Não. O povo de Deus, ele já é vitorioso. Em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Porque essa vitória já foi vencida, já foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Nós já temos a vitória. O Senhor nos responde do Monte Sião, diz aqui o texto. Ele nos responde desde o monte, e Ele salva o seu ungido. Observe, irmãos, chegamos no versículo 7, que talvez seja um dos textos mais conhecidos dos crentes. Certamente é o versículo mais conhecido desse salmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Observe que o inimigo está vindo para guerrear contra o povo. O armamento é forte, é pesado. Israel não tinha os carros, a quantidade de carros e cavalos que seus inimigos possuíam. E hoje, o grande poderio militar o poderio bélico das nações é a bomba atômica. Eu estava vendo essa semana uma conversa, um debate sobre segurança pública. Não segurança pública no sentido local, mas a segurança das nações. Segurança internacional, melhor dizendo, não segurança pública, mas internacional. E um especialista dizia: o Brasil deveria ter bomba atômica. O Brasil deveria pleitear construir, fabricar uma bomba atômica. O outro disse: mas por quê? Ele disse: porque os únicos países que são respeitados no mundo são os que têm bomba atômica. Por quê? É a arma mais poderosa que existe na face da terra. Nenhuma arma é mais poderosa do que a bomba atômica.
Naquele tempo, no tempo de Davi, eram os carros e os cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Por quê? Porque eram as armas mais poderosas de guerra. Hoje nós poderíamos dizer assim: uns confiam na sua bomba atômica, outros nos seus grandes exércitos, no seu grande poderio, nos navios de guerra, nos aviões de guerra, nos submarinos de guerra, as grandes armas de guerra, as armas nucleares. Muitos confiam nisso. Mas observe, irmãos, o que é que o texto diz? Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos algo muito maior do que a bomba atômica, muito maior do que a ogiva nuclear, muito maior do que navios de guerra, ou tanques de guerra, ou submarinos de guerra, ou carros de guerra, o que você puder imaginar. Nós temos o nome do nosso Deus, que é muito maior do que tudo isso. Irmãos, as pessoas colocam sua confiança em muitas coisas. A gente pode aproveitar, abrir um parêntese aqui. A tensão está muito grande, as pessoas estão aí fora ainda, né? A gente já até imaginava que a essa hora já estaria uma festividade na rua, mas ainda não, está silencioso lá fora. Mas daqui a pouco a euforia começa. Os vitoriosos vão festejar, os derrotados vão se calar, vão aguentar, e as pessoas vão esbravejar, as pessoas vão festejar, mas estão festejando uma vitória passageira. Daqui a 4 anos está tudo de novo. Quem festeja hoje pode chorar daqui a 4 anos. Alguns que vão chorar hoje estavam festejando há 4 anos atrás. Isso é passageiro, irmãos. Não é duradouro, é ilusório. O crente deve ter a sua confiança em Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. E o povo de Deus não deveria trocar o culto a Deus, a glória devida a Deus, para se perder nessas coisas. Não deveria. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui hoje, glorificando a Deus, olhando para Deus, rendendo glória e louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Porque os povos, as nações, olha o que diz o verso 8: eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Louvado seja o Senhor por isso. Muitos estão aí festejando, e vão festejar, e vão glorificarem a si mesmos. Enquanto isso, o povo de Deus está quietinho, caladinho no seu lugar, esperando nele. Porque enquanto muitos estão se levantando, chegará um momento, e não demora, em que eles se encurvam e caem. Mas o povo de Deus se mantém de pé. Os inimigos de Israel, que lutaram contra os exércitos de Israel, com todo o seu poderio militar, confiando nas suas armas, nos seus carros, nos seus cavalos, eles caíram. Deus, ele concedeu grandes vitórias ao seu povo. Eu acho muito bonito aqueles textos que falam das grandes vitórias de Davi. Quando Davi conquistou as vitórias, os valentes de Davi, os generais de Davi, as guerras que Davi venceu. Por quê, irmãos? Porque Davi olhava para o Senhor. Na primeira vez que ele não foi para a guerra olhando para o Senhor e ficou em casa, ele caiu. Os irmãos sabem da história.
Quando os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em casa e botou os olhos em Betsebe e adulterou com ela. Mas observe, irmãos, enquanto ele manteve os seus olhos no Senhor, as lutas foram grandes. Davi passou por muitas lutas. A gente lê ali aquelas passagens, aqueles relatos nos livros de Samuel, e é impressionante, e principalmente quando Salomão ainda era vivo, o quanto que Davi sofreu, Salomão não, Saul, quando Saul ainda era vivo e era o rei, o quanto que Davi sofreu, foi perseguido, depois foi perseguido pelo próprio filho, o quanto que ele sofreu, quantas lutas ele enfrentou, mas o Senhor o livrou de todas elas. E ele morreu em ditosa velhice. Sabe por quê, irmãos? Morreu em ditosa velhice e sob as bênçãos do Senhor, porque Davi era um servo fiel. Ele nunca questionou Deus, ele nunca reclamou nada de Deus e nunca foi infiel a Deus. Ele nunca se voltou para outros deuses. E todas as vezes que Davi errava, ele dizia: Senhor, eu pequei. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Ele foi um homem de Deus e que confiava de fato em Deus. Por isso o Senhor o livrou de todas as suas lutas, de todas as guerras e batalhas que ele enfrentou. Por isso, irmãos, olha o verso 9: o Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Mais uma vez a congregação se põe de pé para cantar e dizer: o Senhor dá vitória ao rei. O desejo do povo é que Deus revele o seu poder no livramento que Ele dá ao rei em suas batalhas. Esse salmo, irmãos, é um salmo litúrgico, é um salmo que se cantava no culto, fazia parte da liturgia do culto do povo ali no Antigo Testamento. E o culto é concluído com a oração final, quando o povo diz: Senhor, dá vitória ao rei. Portanto, é apropriado que o rei, junto com o seu povo, reconheçam a sua dependência de Deus, a sua dependência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus do céu. E assim, meus irmãos, é apropriado que nós, eu e você, olhemos para Deus, confiando nele. Assim como diz o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, muitos confiam em suas próprias forças, mas e nós? Nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Cumpre a nós, como povo de Deus, depositar no Senhor toda a nossa confiança. E certamente, meus amados irmãos, nós seremos vitoriosos. Não é a vitória mundana, não estou falando aqui de riqueza, de poder, de bens, de prosperidade terrena, mas a riqueza que nós temos, a vitória que nós temos, como diz a Escritura Sagrada, é a nossa fé, é a que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque nós vamos prevalecer, nós vamos permanecer de pé para todo sempre, porque temos um Deus que olha por nós, que cuida de nós e que já nos deu a vitória em Cristo Jesus. E essa vitória é a nossa salvação eterna, e viveremos para todo sempre com o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe.